É motivo de alegria poder estar aqui hoje com os irmãos, louvando e agradecendo o nome do Senhor, que é santo, que é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Vamos meditar na palavra do Senhor, a palavra que o Senhor colocou em meu coração nessa noite. Evangelho de São Lucas, capítulo 9, o versículo 28. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Glória a Deus. A palavra do Senhor aqui, ela nos conta a história da transfiguração de Jesus, aonde Jesus subiu ao monte e ali ele mostrou para os seus discípulos, os 3 que estavam com ele, o seu verdadeiro corpo, que era o corpo em glória, não o corpo carnal, o corpo de homem, mas o corpo resplandecente, o corpo santo de Jesus. Mas a palavra que o Senhor pôs em meu coração não tem a ver com a transfiguração, mas sim com aqueles que ali estavam. Se eu perguntar à igreja, gostaria que a igreja me respondesse nessa noite: quantos discípulos o Senhor elegeu? Quantos discípulos andavam com ele? O que souber, por favor, pode responder. Eram 12, exatamente. Mas se eram 12 discípulos, se foi eleito 12 discípulos para andar com o Senhor, se foi escolhido ali 12 para andar com Ele, por que nesta passagem da transfiguração estavam apenas 3? E os 3, os mais conhecidos, Pedro, Tiago e João. Se você perguntar a qualquer irmão aí, me fala o nome de 3 discípulos de Jesus, com certeza vão responder esse, porque os mais conhecidos é o que ficaram mais falados, os que mais estavam com Jesus. Gostaria que você também nessa noite abrisse a sua Bíblia uma folha antes, Lucas 8, versículo 51, onde diz assim a palavra do Senhor: E entrando em casa, Vou ler do 49 para os irmãos entenderem. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: Não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. Para os irmãos verem, não foi só no episódio da transfiguração que somente os 3 estavam com Jesus. Na filha de Jairo, a menina que estava morta, ali Jesus entrou na casa e só deixou entrar somente Pedro, Tiago e João. Mas porque o Senhor andava com eles, porque o Senhor tinha um carinho mais especial por eles do que pelos outros. Eram 12, mas nesses 2 episódios, e um de grande prestígio, que foi a transfiguração do Senhor, o Senhor não permitiu subir os 12, mas o Senhor falou: olha, fiquem aí, vem só Pedro, Tiago e João e subam comigo. Olha, fica aí, vai entrar só os 3 comigo na casa deste homem. Porque o Senhor fez isso? Será que era porque eles andavam bem vestidos? Será porque era que eles andavam bem arrumados, sabiam falar melhor do que os outros, ou tinham mais boa aparência, ou tinham algo que os outros não tinham? O Senhor, nós sabemos, Ele não faz acepção de pessoas. E quando Jesus esteve na terra, tantos sinais, tantos milagres o Senhor operou. Ele curou, Ele fez morto levantar, Ele multiplicou pães e peixes. Ali Ele sentado pregando para o povo, e ali estavam 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres. Pode-se julgar umas 10.000 pessoas mais ou menos, todos assentados ali. E ali o discurso de Jesus foi se estendendo e começou
começaram ali o povo a ficar com fome, os estômagos roncavam em coral, aquele tanto de gente faminto, e os discípulos chegaram perto de Jesus e falaram: ei mestre, manda esse povo embora, despede esse povo, porque eles estão famintos, e se o Senhor despedir mais cedo, talvez eles achem alguma coisa aí para poder comprar. Às vezes eles acham algum comércio aberto e ainda pode comprar algo de comer. E ali o Senhor, ele falou: vai lá no meio do povo, o que você achar de comer você traz aqui. E ali foram os discípulos obedecendo ao mandado do Senhor, e ali acharam poucos pães e uns peixinhos. Não era muito, não era aquele peixe que você vê na televisão, aquele de 2 metros, era peixinho pequeno, era pãozinho pequeno. E ali levaram ao Senhor e puseram perante ele. Creio eu que no coração dos discípulos eles ficaram pensando: o que vai ser agora? Isso não vai dar para alimentar nem um pedaço do povo. Olha o tanto de gente que tem, olha o tantinho de coisa que tem aqui, vamos ver o que vai dar. E ali o Senhor tomou 12 cestos, deu um cesto a cada um, levantaram os cestos e o Senhor consagrou. E ali ia partindo um pedaço, ia pondo no cesto, ia criando outro. E ele foi, e alimentaram a todos, e ninguém ficou com fome, e ainda sobrou. Foi o milagre da multiplicação que o Senhor fez. Outra vez Jesus vindo, encontra, depara com um velório, um enterro. Lá vai o pessoal carregando um caixão e uma viúva que chorava, uma viúva chorando amargamente. E ali lá vai o povo, e o sacerdote naquela época não podia chegar perto de um caixão, não podia tocar sequer no morto, porque para ele se contaminava. E ali lá ia mais ou menos uns 10 metros, o sacerdote na frente do caixão, e Jesus parando e olhando aquilo. Jesus não olhou o pessoal, Jesus não olhou a cor da roupa, ele olhou para aquela viúva, a viúva de Naim. Ele olhou para aquele coração e viu o sofrimento daquela mulher. Ela já era mal vista pela sociedade por ser uma viúva, e ali ainda perdia o seu único filho, o único filho que tinha ali para sustentar a sua casa, o único filho que tinha ali para trabalhar e dar a ela um futuro, algo de comer. E ali o Senhor moveu de íntima compaixão. Ali o Senhor, vendo aquele coração quebrantado, aquele coração triste, o Senhor se moveu, e o Senhor quebrou o protocolo que o judeu não poderia se aproximar de algo morto. E ali chega o Senhor Jesus e toca no coração daquele menino. A Bíblia fala que toca no esquife, mas eu creio que o Senhor tocou no coração. E ali o que acontece? A morte, o espírito de morte que ele estava, ele teve que dar um jeito de sair, porque onde o Senhor toca, a vida volta. Aonde o Senhor chega, não há quem fica parado, não há quem impeça. Ali o Senhor tocou, e ali o que aconteceu? Aquele menino levantou, e todos ficaram maravilhados, surpreendidos. Tantas coisas o Senhor operou. Certa vez o Senhor, estando de cabeça baixa, escrevendo na areia, chegam lá os fariseus, chegam lá o povo que queria pegar Jesus como uma mulher pecadora, e aquilo eles maquinaram o mal e disseram: hoje a gente pega Jesus, hoje a gente apanha ele, hoje não tem escapatória. E ali creio eu que os discípulos ficaram pensando: e agora o que vai ser? Será que o mestre, o que ele vai dizer? É uma situação difícil. E ali eles pensaram: se Jesus falar para não apedrejar, ele vai estar quebrando a lei de Moisés, vai estar infringindo a lei de Moisés. Se ele mandar apedrejar, cadê o amor que ele prega? Cadê o amor que ele declara para os outros? Mas o Senhor, com a sua infinita sabedoria, disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ali, ao liberar essa palavra, o Senhor fez com que eles olhassem para dentro de si mesmo, e reconhecendo que eram pecadores, ninguém atirou a pedra. Mas isso, irmãos, o que eu quero dizer nessa noite, tudo isso que Jesus operou, tantos milagres que o Senhor tem feito, tantos milagres que ele fez no meio daquele povo. No livro de João, a
a palavra de Deus diz que se fosse escrever todos os milagres que o Senhor fez, nenhum livro neste mundo caberia, nenhum livro nessa terra seria capaz de caber cada milagre do Senhor. Mas aquele período que o Senhor operou esses sinais, que o Senhor foi curando, que o Senhor foi ressuscitando, que o Senhor foi fazendo milagres e sinais, o Senhor dentro de si separou dois grupos de pessoas. O Senhor separou dentro de si os adoradores, os amigos dele e somente os seguidores. Deus sabia, Senhor Jesus sabia quem estava ali para seguir, quem estava ali para ver o que ia acontecer e quem estava com ele verdadeiramente, quem estava com ele verdadeiramente para o adorar. O Senhor sabia de tudo isso. O Senhor olhava ali quando era realizado um milagre, quando era realizado algo ali, o Senhor olhava o coração deles e via aqueles que estavam ali para ver, olha o que vai acontecer agora, e aqueles que estavam ali, oh glória a Deus, ele é o Messias, ele é o Rei dos Reis. Por isso, irmãos, voltando à palavra, por isso, nesses dois episódios, o Senhor tomou consigo somente Pedro, Tiago e João, porque o que esses três tinham de diferente dos demais, o que esses três tinham diferente dos outros que não estavam, irmãos, chamam-se intimidade com Deus. Eles tinham intimidade com o Senhor. Se fosse outro que tivesse subido ao ver Jesus no corpo de glória, ia se escandalizar ou não ia aguentar ver, mas aqueles três tinham intimidade com o Senhor, aqueles três tinham intimidade com Jesus. Eles estavam andando não por vista, não para falar, ai, agora eu vou ficar famoso, eu estou andando do lado do homem que faz milagre, mas eles estavam andando ali com um verdadeiro coração. Eles criam, eles sabiam que o Senhor era Deus, eles sabiam que era o Filho de Deus que estava ali na terra. A convicção havia no coração deles que Jesus era o Salvador. Por isso é o diferencial dos três, por isso é o diferencial daquela multidão. E nessa noite não é diferente. Aqui nesse meio, o Senhor que sonda os corações, o Senhor que vê o íntimo e o profundo, Ele sabe quem aqui neste lugar é adorador e quem não é, quem aqui anda por fé e não por vista e quem não é. O Senhor sabe, o Senhor conhece. No livro de Naum, capítulo 1, versículo 7, a palavra do Senhor diz que o Senhor é bom, Ele é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Como é que está a tua intimidade com o Senhor nessa noite? Será que você está perto ou está longe? Como que distância você está do Senhor? Como anda a tua intimidade com Deus? Como anda a tua intimidade, a tua proximidade dele? Será que você está perto ou será que você está longe? Será que você está próximo do Senhor? Será que você tem crédito com o Senhor? Ou você não está dando ouvido à palavra de Deus? Ou você não está dando atenção para o que o Senhor quer fazer na tua vida? Tantas vezes o Senhor quer falar contigo, tantas vezes o Senhor arde em teu coração aquele desejo, aquele fogo de buscar a palavra dele, de dobrar